Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Estudos do Seminário Osana, com o objetivo de transmitir a vocês um pouco da graça de Deus que está baseada no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, temendo ao Senhor, e baseado na graça poderosa, na graça que nos sacia, a graça do Senhor, que é transmitida através da fé. Nós estamos muito contentes, vamos começar agora o mês de maio e queremos ministrar a respeito do rei e do sacerdócio. Há muitos mistérios que estão ligados, muitos mistérios que estão relacionados a este assunto pouco conhecido. Algumas pessoas privilegiadas em alguma terra têm certo conhecimento a respeito do reino e do sacerdócio. E quando nós falamos sacerdócio, imediatamente as pessoas são levadas diretamente ao pensamento que relaciona a Israel ou que se relaciona ao ministério de Levi ou sacerdócio de Levi. E quando a Bíblia fala de reino e sacerdócio, ela não está limitando, ela não limita, porque o reino e o sacerdócio, eles estão ligados diretamente a todas as nações da terra. A todas as nações da terra. É importantíssimo que nós tenhamos esta visão. Esta visão. Então, dentro desse ambiente que nós estamos agora, nesse momento, estou agradecendo muito a presença de vocês, é um privilégio para mim poder, nesse momento, entrar aí na comunidade da sua casa, na comunidade da sua vida, e falar sobre este assunto. Eu queria, só para que vocês, porque algumas pessoas pensam, eu já sei sobre este assunto, eu sempre falei em pedaços, eu sempre falei isso dentro de uma aula, dentro de um projeto, mas eu nunca dei um curso exclusivo somente sobre o reino e o sacerdócio. E eu queria que vocês vissem comigo o texto de Zacarias, poderia começar esse assunto baseado em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, mas eu não quero me basear lá, eu quero dar introdução, porque esse curso está dentro do modelo Osana de teologia, que é o método Osana, e você já deve estar inscrito nele, se não se inscreveu. Maico, como é que eles fazem para se inscrever no método Osana de teologia? Todos os meses você faz um aporte de determinado valor bem baixo, e você tem acesso a um curso inteiro nesse mês. Então, esse mês agora, vocês estudaram o livro de Jonas. E agora nós estamos estudando esse novo tema, que hoje, todo mês, eu prometi uma classe aberta e grátis para poder levar vocês para dentro do assunto e da sala para estudar sobre o reino e o sacerdócio. Aí você pensa, mas eu já conheço sobre isso. Eu digo para você, não conhece. Então, é muito importante que você tenha um estudo completo sobre isso. Quais são as leis dos sacerdócios, qual é o sacerdócio do qual eu estou falando. Por exemplo, nós temos um sacerdócio universal, que inclui as nações, onde Israel será o sacerdócio. Nós vemos isso como um propósito de Deus, que Deus tinha
desde o princípio em que ele estabeleceu Adão e Eva, que todas as famílias, ele não disse todas as nações, ele disse que todas as famílias da terra fossem abençoadas com este sacerdócio. Mas antes eu queria mostrar para vocês, porque muita gente pensa que o sacerdócio levítico é o sacerdócio que Deus está falando quando ele está falando isso. O sacerdócio levítico foi uma porta de emergência que Deus criou para estabelecer um sacerdócio para uma nação que não quis ser em todo o seu território e em toda a sua essência, em todas as suas tribos, uma nação sacerdotal para as demais nações. Então, deixa eu fazer aqui este desenho aqui para vocês começarem a compreender. Então, nós temos aqui o primeiro sacerdócio universal, ele tinha uma nação, ele estava escolhendo uma nação, que era a nação de Israel, para ser sacerdócio para todas as demais nações, norte, sul, leste e oeste. Então, todas as nações seriam abençoadas pelo sacerdócio de uma nação. Uma nação. Era isso que ele queria fazer daqui. Um reino e um sacerdócio. Eu coloco aqui o chifre, porque ele é o símbolo da unção. É um símbolo do sacerdócio e um símbolo do reino. Reino e sacerdócio. Então, ele queria fazer de todas as nações como se fossem tribos. E que todas as nações fossem abençoadas e ministradas, socorridas espiritualmente pela nação de Israel. A nação de Israel foi escolhida em Abraão, porque Abraão ainda era Abrão. No livro de Gênesis, no capítulo 12, quando ele estabeleceu todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. O Michael está me avisando aqui que o pastor Jackson, meu grande amigo, pastor Jackson, da cidade de Londres, quero saudá-los também, aí no Instagram. Muito obrigado pelo seu carinho, saiba que você sempre será amado por nós, especialmente por mim, sou seu amigo, sou seu companheiro, e nós fazemos parte da história um do outro, graças a Deus. Então, quero saudá-lo especialmente. Voltando ao assunto que eu estava tratando aqui, voltando aqui ao quadro, observando aqui que o primeiro sacerdócio é um sacerdócio internacional. Era esse o propósito de Deus. Deus tinha esse propósito. Qual era o propósito? Que uma nação fosse bênção para as demais nações. Uma nação fosse bênção para as demais nações. Então, ele queria que esta nação fosse bênção para as demais nações. Esse era o propósito. Então, qual é o texto que nós podemos ver isso aqui? Qual era o texto? Desde Gênesis, capítulo 12, e ele desembocará em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E eu quero ler esse texto com vocês agora. Eu quero que vocês vejam comigo esse texto, mas depois eu quero ir voltar. Aí nós temos, então, o capítulo 19 de Êxodo, o propósito original de Deus para com Israel e para com as outras nações, que houvesse uma nação sacerdotal para todas as demais nações, que todas as demais nações trouxessem o homem com H, Homer, e trouxessem o Efa, e trouxesse o Gomer, ou o Homer só com O acentuado. Então, Homer, Efa e Gomer, que são as 3 medidas de Deus. Você nunca ouviu falar sobre isso? Então tem que estudar. Tem que estudar, porque aqui, baseado nessas 3 medidas, é que nós temos a ideia a respeito das ofertas e do sacerdócio em si. Deus tem essas 3 medidas. O Homer, que é 222 litros, depois o Efa, que é 22,2 litros,
E tem o Homer, que é 2,2 litros. Então, você pode observar 100%, 10% e 1%. Por isso que o Efa representa o dízimo e o Homer representa a primícia. E o Homer representa o 100% por uma semente. Isso aqui é um grande mistério, não estou falando sobre isso, vamos tratar desses assuntos das medidas do sacerdócio, e o sacerdócio precisa conhecer. Quantos ministram primícias, dízimos e ofertas, mas eles nem têm ideia por que na Bíblia estão essas três palavras, Homer, Efa e Homer. Homer, Efa e Homer, ou Gomer, como é traduzido em algumas Bíblias em português. Esse é o propósito de Deus, maravilhoso e tremendo de Deus. Capítulo 19, versículo 5 e 6, diz a palavra do Senhor: agora, se ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, vós sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Esse aqui era o propósito de Deus, que uma nação entre as demais nações fosse a nação sacerdotal. Isso eu tenho que repetir muitas vezes, porque 90% dos pregadores que você conhece e quase 100% dos mestres da teologia bíblica não sabem nem por onde entrar quando se trata de sacerdócio e de reino. E você vê, então, quando nós lemos o início de Êxodo, eu queria que vocês tivessem essa visão aqui, no capítulo 1, verso 1 de Êxodo, quero colocar isso aqui, que seria mais uma bênção para a sua vida, para você compreender. Então, no capítulo 1, verso 1, diz: estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó, que vinha da Palestina, para encontrar-se com José. Disse, cada um com sua família. Observe bem essa palavra, cada um com sua família. Você pode anotar isso? Cada um com sua família. E aí você vai observar algo. Rúben é o primogênito, então ele é o primeiro. Aí, Simeão, o segundo, o juramento. Depois você vê Levi e Judá. Então, veja só como Deus é tremendo. Veja como Deus é tremendo. Eu vou colocar aqui para vocês. Veja como Deus é tremendo. Colocando aqui. Veja como Deus é tremendo. Êxodo capítulo 1, verso 2. Ele tira o Simeão, ele tira o Rúben e fica aí em 2. Levi e Judá. Levi e Judá. Levi e Judá. São duas tribos. Uma tribo, duas tribos. Veja só. O que ele tinha pensado agora, presta atenção aqui, ó. O que ele tinha pensado para toda a nação, para um todo, uma nação sacerdotal, veja, o que ele tinha pensado para toda a nação, agora ele vai tirar a tribo de Judá, que é uma língua, bem aqui no meio vai estar o Simeão, que é o juramento. Olha só onde Deus pôs o juramento, bem na língua. Bem no meio da língua ficava a tribo de Simeão. Olha só. E aqui você vai observar que a tribo de Judá, ela agora, em lugar de toda a nação, que ele estava pensando que toda a nação fosse um reino, e por causa da desobediência da nação, então ele coloca o reino só sobre uma tribo. Então ele tira o que seria toda a nação real, e então agora ele dá só para essa tribo, a tribo do louvor. Ele dá o reino para o louvor. E aí você diz, e a tribo de Levi? A tribo de Levi, coloca aqui para vocês, aqui, o desenho aqui para vocês. Coloca aqui para vocês. Aqui, ó, um desenho. Essa aqui é a língua Judá. Essa língua aqui. E aqui bem no meio está o juramento.
Na tua língua está o juramento. Olha só que coisa tremenda, o poder do voto, do juramento, do pacto. E as outras tribos? Então, ele coloca aqui, meus irmãos, várias cidades com seus arrabaldes, onde os sacerdotes, onde os levitas moravam. Mas tem três especiais que ficavam do lado leste, do lado oriental e mais três do lado oeste, que representavam as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio eram habitações de sacerdotes, de sumo sacerdote, ou sacerdotes que já tinham sido jubilados, ou futuros sacerdotes que iriam tomar posição dentro do sacerdócio nacional, que nós podemos falar aqui. Esse é o sacerdócio nacional. Este que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, é o sacerdócio universal, que Deus queria que a nação inteira, todas as tribos, fossem juntas uma nação sacerdotal e real. Sacerdotal e real. Coroa e aqui o corno. E aqui nós temos que ver aqui. E o que ele fez? Como a nação, ela não deu valor e fez o bezerro de ouro, como vocês veem ali, e começam a adorar o bezerro de ouro ali, então Deus cancela esse propósito, que seria internacional, ele cancela e deixa somente um propósito nacional. Logo, o capítulo 19, 5 e 6 foi adiado. Então, agora ele vai tratar, ao invés dele tratar com todas as nações através de Israel, ele vai freará esse propósito para poder tratar com a nação de Israel de modo nacional, dando uma tribo, que é a tribo de Levi. Agora, o que mais nos parece extraordinário, que é muito importante que vocês observem isso aqui, que é para mim extraordinário, é que Levi não era para ser sacerdote. Deus não tinha pensado em Levi como sacerdote. Quando você vê as bênçãos do capítulo, aí você está aqui, vocês veem aqui que Rúben, Simeão, Levi e Judá, eles são filhos de Leia. Não são filhos de Raquel. Então Deus compensa o que faltava a Lia e lhe entrega a bênção de ser mãe do sacerdócio futuro e ser mãe do reino futuro, mas do reino nacional, mas do sacerdócio nacional, não de um sacerdócio internacional. Então, o que vocês estão vendo aqui, Giovanni, estou saudando aqui, eu estou sem meu mouse para eu poder falar com cada um de vocês. Estou vendo aqui o Jalisson, estou vendo a Bruna Stephanie. Vai subindo aí, vai pondo aí, né? Estou vendo Giovanni, tribo de Levi, isso mesmo. Luciene, Lu de Coartia, William Oliveira, graça e paz, meu irmão. Ivanildo Santana Santos, glória a Deus. Nadson, meu amigo, grande amigo. Davi Avelino, pastor Hermínio, Deus abençoe. Meu querido pastor Jorge Amorim. Se vocês querem falar comigo, fale aí com o Maico para que o Maico Inbox dê o meu novo telefone, porque houve um problema com os meus 2 telefones e eu estou usando outro número temporariamente. Só para avisar aí para o irmão Jorge, estou sem comunicação com ele e com alguns de vocês. Daniele Peçanha, Pai do Senhor, Valéria Lima, Terezinha Oliveira, Rose Costa, boa noite, a paz. Nevilton Freitas, Antônio de Bairros. Muito obrigado, Nadson.
Daniel Palafoz, Ilnara Silva, paz, minha irmã. Oh, meu amigo francês, meu grande amigo, Mazambi, Deus te abençoe, glória ao nome do Senhor. Benedito Rubens Gomes, obrigado pela sua audiência. Elias Rodrigues, obrigado. Vanderlei Oliveira, glória ao nome do Senhor. Aí também nosso Michael Jaime, grande amigo, esse aí não abandona. Lamerson Dantas, bendito seja Deus. Cleiton Gonçalo, comando celestial. Vamos continuar, estou só aqui dando uma parada para saudar vocês. Nilson Lopes, presidente prudente. Edmar Ibrahim, Grace Silva, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Manaus, Amazonas. Não por aqui, não por aqui. Apóstolo Wagner Miranda, meu amigo, saudações, glória a Deus, esse assunto é muito importante, viu, Wagner? Pastor Wagner, Cleiton Ferreira, Pai do Senhor, Rondônia, Gedilson Lemos, Josina Araújo, serva do Senhor, grande amiga, companheira de sempre, bendito seja Deus. Jorge Luiz, Deus abençoe. Ulisses Holanda, Ivanildo Santana Santos, mais um livro, que bom, que bom. Neviton, não sei pronunciar seu nome aí. Pablo de Assis, perdão, aqui de Belém do Pará, meu grande amigo, sempre, companheiro de sempre. Comando Celestial, Maranhão, Silva, Félix, Pai do Senhor, irmã Silvia. Pierre, Deus abençoe, que maravilha, hein? Estou vendo aqui meus grandes amigos. Evangelista Marcelo Nogueira, Boca do Acre, Amazonas. Obrigado, meu amigo, oh, meu Senhor. MD Daniel dos Santos, Rio Grande do Sul. Adson Rodrigues do Carmo, Manaus. Muita gente de Manaus. Tivemos um grande congresso agora em Porto Seguro, Bahia. Como eu voltei amando os baianos como nunca os havia amado. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe a todos os baianos que estiverem aí. Meu Deus, meu Senhor, que povo maravilhoso. Meu Deus, eu nunca fui bem tratado como eu fui tratado no meio daquele povo. Oh, meu Jesus, que passei a amar. Everaldo Apolinário, tá dizendo que tem pouco likes. Pessoal, nem para like serve, irmão. Esse pessoal aí gosta de comer, ele come no Burger King e quer pagar no McDonald's. Já estou acostumado que eu nem falo mais. Porque o que custa a pessoa colocar um like aí? É de graça, mas nem isso eu espero dele. Nem espero, não espero, melhor não esperar. Pôncio Correia, Côncio, Neurilene Lima, Alex Menezes, São Paulo, região de Diadema, Ivanildo Santana, um grande abraço. Samuel Vieira, Alex Machado, a paz do Senhor Jesus, litoral de São Sebastião. Esse lugar maravilhoso onde você mora, hein, rapaz? Meu Deus. Genildo Nunes, amém, saudação. É muito bom saudar vocês. Eu sempre gosto de saudar vocês. Jean Pierre, embora que vocês não podem apertar um like aí, mas eu paro aqui paro a aula para poder ministrar para vocês essa bênção, que o Senhor abençoe a todos vocês. Não se esqueça, estamos no princípio do mês, amanhã é o princípio do mês, é uma bênção para todos os trabalhadores, que o Senhor abençoe a todos vocês possam dizer, Deus é o nosso provedor, e a Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E isso é muito bom. Bem-aventurado todos aqueles trabalhadores, que o Senhor abençoe a todos vocês. Amanhã também é dia de primícias, início do mês. Não deixe de projetar a sua bênção durante o mês. Primeiro dia do mês, dia de primícias. As primícias, elas não são 1% daquilo que você recebe, mas é um elemento de projeção para aquilo que você quer receber. Poucas pessoas sabem sobre isso. Mas o que eu estou falando um pouquinho para todos vocês que estão aí conosco. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela audiência de vocês. Então, voltando,
voltando aqui, deixa eu colocar aqui de novo mais uma vez, algumas pessoas estão chegando agora. Eu comecei falando sobre o sacerdócio, dois sacerdócios. Sacerdócio universal, que é Israel como toda a nação, a Bíblia diz que vai chegar esse dia. Deus queria que fosse lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, quando ele saiu do Egito, mas eles não quiseram, disseram, Moisés, sobe tu lá no altar para ser consagrado e tu falarás para nós e nós ouviremos e você será o nosso representante diante de Deus. E Deus não queria nada disso. Deus queria que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. Então, voltando aqui a esse princípio, antes de Deus transformar esse propósito internacional em propósito nacional, ele vai agora usar a tribo de Levi. Então, para ele usar a tribo de Levi, que vai agora substituir toda a nação. É muito importante vocês terem uma ideia a respeito disso, porque não vou falar tudo sobre isso. Maico, amanhã eu não posso. Quinta-feira não. Meu Deus, estou muito ocupado. Sexta-feira eu tenho um grande compromisso. Sábado. Pode marcar, Michael. Dá um alô para mim aí, você que está na técnica aí. Sábado, às 8 horas, no mesmo horário, para nós, sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo horário, nós vamos, então, ter a segunda aula grátis, porque a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima classe, elas terão que ser ministradas dentro do método Osana. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. O Maico tem aí como colocar aí, porque eu ainda não vi ainda o Maico colocar nada a respeito do método Osana aí. Não sei se ele está me ouvindo aí, mas eu ainda não vi nada aí para uma pessoa que quer se matricular no método Osana, como que ela vai fazer para poder fazer parte do método Osana. Amém? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, nós temos 2 pontos muito importantes. No sacerdócio universal, então, uma nação seria bênção para todas as nações, norte, sul, leste, oeste, para todas as nações. No sacerdócio nacional de Israel, então, uma tribo. Então, seria uma tribo, vou colocar aqui Levi, perdão, sendo bênção para as 12 tribos. Para as 12 tribos. Você percebeu aqui a diferença, como diminuiu? Esse sacerdócio universal era patriarcal. Patriarca. O patriarca, ou o pai principal, o ancião, era o sacerdote. Então, cada casa poderia ter o seu sacerdócio, o seu sacerdote. Aqui não. Aqui vai ser uma tribo, vai ser tirada do meio dela, da nação, que foi a tribo de Levi, e dentro de Levi, um sacerdote, que era chamado de sumo sacerdote, seria o representante para toda a nação. Somente um. Então, Deus diminui todos os pais para um sumo sacerdote. Diminui um sacerdócio universal para as famílias da terra, todas as nações e famílias da terra, para ser agora nacional para apenas 11 tribos, porque nós temos aqui que Deus tira a tribo de José, e coloca no lugar da tribo de José os 2 filhos de José, que são Manassés e Efraim. Então, isso aqui é muito importante. Muito, muito importante. Deixa eu colocar aqui no desenho para vocês. Aqui, colocando aqui no desenho para vocês. Aqui. De novo aqui. Sacerdócio universal, sacerdócio nacional. Agora nós temos uma nação seria sacerdócio para as demais nações, e todos os pais das famílias seriam sacerdotes. Então, Israel não quis. Por que ele não quis? Não quis subir ao monte. Porque chegou o momento em que Deus ia consagrar essa nação para ser uma nação para todas as famílias da terra. Deus exigia isso deles. Não quiseram. E fizeram um bezerro de ouro. Então, Deus mudou esse propósito universal
e colocou um sacerdócio nacional. Então, esse sacerdócio nacional, baseado nesses 2 pontos, irmãos, é que nós vamos estudar profundamente, nós vamos entrar profundamente nesse assunto que eu nunca aprofundei. Então, Deus estabelece algo aqui dentro do sacerdócio universal e dentro do sacerdócio nacional. Então, aqui ficam 2 tribos. Olha só que coisa tremenda. Ficam 2 tribos. Aqui embaixo fica a tribo de Levi. Deixa eu colocar aqui. 2 tribos. E a tribo de Judá. A tribo de Levi, uma tribo sacerdotal para todas as tribos, e uma tribo real, aqui é o sacerdotal e aqui é real, para todas as tribos. Mas o sacerdócio diminuiu, porque ele só é para Israel. E o que aconteceu com as demais nações nesse tempo? Vocês vão ver Deus não deixando essas nações sozinhas, ele levanta Jetro lá em Midian, ele levanta profetas como Balaão, ele levanta reis sacerdotes como Jó. Todos esses aqui não são de Israel, são de nações. Então Deus ainda deixa, meus irmãos, olha só que coisa tremenda, deixa o resquício desse sacerdócio universal. Enquanto Deus está tratando com Israel no deserto, Deus ainda deixa resquício ainda. Vocês estão vendo que coisa tremenda isso aqui? Aí você vê o Jetro. Jetro é israelita? Não. Mas ele abençoa o sacerdócio futuro de Israel, porque Moisés aprendeu a cortar os animais, a cortar as vítimas, aprendeu o sacerdócio. Nos filmes que você vê, Jetro é gentil, é pagão. A gente fala pagãos, maior besteira, falta de conhecimento das pessoas que estão fazendo os roteiros dos filmes. Colocaram a mulher de Moisés, com Moisés lá no Egito. Ela nunca foi para o Egito. Quando Moisés passa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Jetro, midianita, sacerdócio de Deus, sacerdote do Altíssimo, sacerdócio de Deus, que ainda era resquício do sacerdócio universal. Jó, que sacerdócio era aquele? Servia a Deus e nunca conheceu Israel, mas ele era sacerdócio do sacerdócio universal, anterior e superior. E nós temos um principal que eu não posso esquecer aqui, que é Melquisedeque. Melquisedeque, deixa eu colocar aqui isso aqui. Melquisedeque. Melquisedeque. Então, Jetro entrou nesse sacerdócio? Entrou. Melquisedeque foi o último dessa linha. Balaão, dessa que ele também era profeta e sacerdote. E como é que você sabe que ele era profeta e sacerdote? Porque ele ofereceu sacrifícios, já lembra de Balaque? Jó oferecia sacrifício por toda a sua família. Melquisedeque. Esses homens aqui eram ainda parte desse antigo sacerdócio do qual Abraão, Isaac, Jacó, Enos, Sete, Adão e Deus foram os principais responsáveis nesse período. Estão vendo como é muito tremendo? É muito tremendo isso aqui, é muito, muito importante. Então, Edu, Luciene, todos vocês, esses que aparecem ali, como Jetro, Jó, Balaão, Melquisedeque, e tem mais, que aparece nesse princípio, lá no final já do período dos juízes, Samuel recebe uma unção para restaurar o sacerdócio universal. Restaurar o sacerdócio universal. Samuel é uma coisa extraordinária dentro do sacerdócio. Como que ele aparece? Como que ele entra no sacerdócio? Como que ele aparece ali sendo um sacerdote profeta? Como que ele aparece? Para abençoar a vida de Davi, mas como ele aparece? Tudo isso nós vamos aprender. Então, quero encerrar essa primeira aula com vocês, deixando aqui vocês com um pouco de pimenta no espírito. Pimenta no espírito, que é isso, pastor Nelson? É mostrando para vocês como Deus vai fazer para unir o sacerdócio levítico no sacerdócio de Judá, para transformar esse sacerdócio em um reino nacional.
Então, para isso, nós temos que ver Zacarias. Não vou dar aula, só vou deixar aqui a pimenta. Jogar pimenta nos vossos olhos, para que vocês vejam que coisa tremenda aí. Zacarias, estão todos aí? Jesus restaurou, sim. Jesus restaurou, porque ele é o sacerdócio universal, porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Por isso que eu quero que vocês estudem isso aí. Vocês não têm ideia que vão perder se vocês não fizerem esse curso. Né? Eu quero mostrar para vocês, ao ministrar aqui, eu estou olhando com a minha cabeça baixa, porque eu estou olhando o computador aqui embaixo, no qual estou falando com vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que Deus pretende unir esse sacerdócio que está aqui embaixo. Eu coloquei aqui. Está aqui, ó. Judá e Levi, para poder transformar a nação nacional em um sacerdócio, para que Deus, então, possa cumprir o sacerdócio universal através de Israel, que é o final de tudo isso aí. Mas se você não estudar, não vai aprender nunca. Aí vocês têm, no capítulo 6 de Zacarias, que é um parágrafo, quem tem a Bíblia missionária tem uma bênção na mão. O irmão disse, pastor, não tem comentário nenhum na Bíblia missionária? Tem. Mais de 400 páginas só sobre missões, de Gênesis a Apocalipse. Se você quer ter mensagem de missões, não tem a Bíblia missionária, você está perdendo muita coisa, mas, ao mesmo tempo, ela tem toda a versão com os seus parágrafos, significado de nome. Então, você pode entrar agora mesmo, meujesus.org, e adquirir aí que o Romening vai mandar para vocês. Aí, Zacarias, capítulo 6, versículo 9, diz, a palavra de Jeová, o Senhor, veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, Tobias, Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, e recebe sim prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, que é filho de Finéias. Filho de Finéias. Esse Josadaque, filho de Finéias, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, porque nós vamos ter que tratar esses assuntos tremendos, meu pai. Isso aqui, olha só que coisa tremenda. Olha só. Nos dias de Moisés, quando Israel ainda estava ainda no deserto, porque Moisés veio para cá, para o tabernáculo, chorar, porque o pessoal de Midian, as mulheres de Midian, estavam sendo usadas nos acampamentos de Israel, eles estavam trazendo as mulheres midianitas, e os homens estavam se relacionando com elas, e elas como garotas de programa. Então a Bíblia diz que um homem de Deus tomou uma lança, e veio e enterrou essa lança entre esses dois corpos, e eles foram mortos por Ofni e Finéias. Então a grande praga que veio pela fornicação, e que isso trouxe um atraso muito grande, aqui, ó, desenho aqui. Moisés, repetindo de novo, Moisés veio ao tabernáculo chorar, que é aqui Midian. As mulheres de Midian estavam sendo usadas pelos filhos de Israel como garota de programa. Moisés estava chorando, falando, Deus, o que é que eu faço? Deus, levanta, não é hora de orar. Enquanto isso, Finéias veio e cravou esses dois, e a praga cessou, e Deus perdoou a nação inteira. Só que aconteceu algo. O que aconteceu? Então agora, aqui tem a tribo de Levi estava funcionando. Mas por causa da inércia, por causa da desobediência de Levi, aqui o sacerdote, Deus agora chama Finéias como o novo sacerdócio do futuro. Por isso que você vai ver lá a ordem de Finéias em Ezequiel capítulo 40 ao capítulo 48, você vai ver a ordem de Finéias, porque quem vai assumir o sacerdócio no futuro será Finéias.
E Deus vai tirar os filhos de Arão do sacerdócio e eles serão apenas guardadores do templo. Tremendo isso aqui. Finé, lá no livro de Números 25. Tudo isso nós vamos estudar. Estou dando um parâmetro para vocês entenderem, para vocês sentirem o que sabem a respeito do sacerdócio. Aqui. Aí no capítulo 6, vocês veem aí, ó, filho de Jeozadaque, coloca aí filho de Finéias, coloca em Números 25, para você, quando estiver ensinando, você possa lembrar os estudantes. Mas não pensa que você vai aprender tudo aqui nessa primeira aula, não, senhor. Estou dando só uma ideia para vocês. Capítulo 6, verso 12, diz-lhe, assim diz Jeová, o Senhor de Sabaotes, Senhor dos exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Jeová, Jesus. Esse templo não é o templo do anticristo, esse é o templo de Ezequiel, capítulo 40 ao 48. Ele mesmo edificará o templo de Jeová e será revestido de glória, é Cristo, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. O trono de Deus que está no céu vai ser trazido até esse templo na terra. Esse templo. Onde está escrito isso, pastor Nelson? Está escrito aqui, ó, em Ezequiel, capítulo 43. 43 de Ezequiel, capítulo 43. Está escrito assim, verso 3. E o aspecto, Ezequiel, alguém coloca aí, Ezequiel capítulo 43, e o aspecto da visão foi como a visão que tive quando veio para destruir a cidade, e as visões eram como a visão que tive junto ao rio Quebar. Então me prostrei com o rosto em terra. Vamos ter que terminar. E a glória de Jeová entrou na casa pela porta oriental, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória de Jeová enchia a casa. E eu vi que alguém falava de dentro da casa, e então um homem se apresentou junto a mim. E então ele me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome, nem eles, nem com as suas idolatrias, nem com os cadáveres dos seus reis em suas tumbas, que ficava ali. Voltando para Zacarias, para terminar essa nossa aula agora, que eu vou ter que terminar. Agora, sábado, nos vemos às 8 horas, não se esqueçam disso. Aí, veja o texto de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Verso 13, ele mesmo edificará o templo de Jeová. Esse templo não é o templo do anticristo, que só vai sobreviver por 3 anos. O anticristo vai levantar, vai profanar, e o falso profeta vai destruir 3 anos e meio depois. Esse não é o templo que eu estou falando aqui. Aí o verso 14 diz, as coroas servirão como memorial no templo do Senhor. Para Helen, quer dizer força, para Tobias, que quer dizer Jeová é bom, para Gedaías, quer dizer Jeová conheceu, e para En, que quer dizer graça, filho de Sofonias. Aí, e aqueles, veja só, que estão longe virão e ajudarão na edificação do templo de Jeová. E conhecereis que Jeová, Tissabaote, Senhor dos exércitos, me enviou a vós, e isso sucederá se diligentemente obedecerdes à voz do vosso Deus. Aí volta lá para Êxodo 19, 5 e 6. Se diligentemente ouvires a minha voz, sereis um sacerdócio santo. Então, o que ele está mostrando aqui para vocês, também não somente aqui, mas também no capítulo 3, ele vai juntar as duas. Ele vai juntar as duas coroas, vai juntar a mitra de Levi, que é o sacerdócio de Levi, e vai juntar a coroa. O meu telefone está
tocando. Se alguém está ligando para mim agora, desligue. Amém? Então, que vocês possam compreender que essa mitra de Levi e essa coroa de Judá vão se unir, conforme nós acabamos de ler agora em Zacarias, para que a nação, então, seja uma nação sacerdotal e seja uma bênção para as outras demais nações. Por isso que virão os profetas menores. Os profetas menores vão assistir no cumprimento e na profecia deste assunto. Por isso que vocês veem. Vocês vão encontrar palavras que vocês não entendem em Isaías, nem em Jeremias, porque está se referindo a isso. O momento em que Deus tem que preparar primeiro a nação para ser uma nação sacerdotal. Nos vemos sábado, às 20h, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, amanhã é dia de primícias. Faça o seu mês rodar como as rodas de Ezequiel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E se você desejar abençoar o nosso ministério, é dralderia@gmail.com, e eu levanto a minha mão para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de entrar, se inscrever. Michael, eu não vi aí o método Osana. Eu não sei se você... Ah, sim, está aí na tela, método Osana, mas não tem um jeito de eles clicarem aí. Ah, sim, está aí, método Osana. Aí está aí, host. Quer saber mais? Se matricule no método Osana. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe até mais. Até sábado, às 20h. Obrigado pela grande audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe.